Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos iniciando o programa Viver é Cristo. Para nós é uma grande alegria de transmitir esse programa que tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Nosso irmão Virgílio vai trazer uma mensagem para você, uma mensagem de salvação eterna, uma mensagem que dá segurança. E eu faço uma pergunta: você tem medo da morte? E a mensagem que o irmão vai trazer é uma mensagem sobre a pessoa que tem a garantia da salvação e não tem medo da morte, vai vencer a morte, tá bom? Fica conosco, são meia hora de programa. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida ele entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra ser louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor do meu Jesus. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim. O meu Jesus, ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho Olá, meu amigo que assiste e acompanha esse programa. Meu desejo é trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, uma palavra de despertamento, de encorajamento, de salvação, a mensagem de Deus. E o tema dessa mensagem é Vencendo o Medo da Morte. Como vencer o medo da morte? É um assunto que é encarado de várias formas, vários pensamentos a respeito dessa realidade que eu e você temos de encarar e teremos de enfrentar um dia, passarmos por esse período, por esse momento, que é um momento de pavor para muitos, de medo, de desespero,
Algumas pessoas vão dizer que após a morte acabou, não existe mais nada, então aproveite bem a vida. Muitos vão pensar dessa forma e tentar viver dessa forma, mas no fundo, essa pessoa ainda tem o temor da morte. A morte causa algum tipo de medo e numa boa parte das pessoas, a morte é o terror de muita gente e alguns até preferem não falar no assunto por causa do medo que tem de enfrentar essa realidade. Mas vamos olhar à luz da palavra de Deus, das Escrituras, para ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, para que não fique pensamentos humanos, mas que seja a própria palavra de Deus que nos esclareça isso, que esclareça isso ao seu coração com respeito a essa realidade que eu e você teremos de passar um dia, a morte. Então nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela fala para nós sobre isso, como nós vamos tirar proveito dessa palavra, tanto você que ouve quanto eu que estou falando, nós podemos ter uma convicção, vamos ter uma convicção, um esclarecimento pela palavra de Deus sobre esse assunto. Então, Hebreus é o versículo que eu gostaria de compartilhar a princípio para nós meditarmos. Hebreus capítulo 2, o versículo 14 e o 15. Diz assim a palavra de Deus: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E Deus acrescente, abençoe essa palavra ao seu coração. Esse é o nosso desejo. Dentro daquilo que nós já mencionamos sobre a morte, nós encontramos então o escritor aos Hebreus. Ele destaca a grandeza de Cristo, a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre a lei, sobre os sacerdotes da antiga dispensação. E ele destaca a grandeza de Cristo sobre tudo, e inclusive sobre a morte. O poder de Cristo superior a tudo e a todos, inclusive da morte. Então nós olhamos aqui e vemos que ele apresenta no começo do capítulo uma tão grande salvação. Uma tão grande salvação, ele diz no versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A salvação apresentada é uma coisa grande, grandiosa porque é algo de Deus. O Deus é grande, o Senhor Jesus é grande, poderoso. Então essa salvação que ele oferece, ela é grande. Para nós falarmos sobre o assunto da morte, nós olhamos para Romanos capítulo 6, o versículo 23, a palavra de Deus afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todos nós, a morte passou a todos os homens por causa do pecado. É o decreto de Deus lá no princípio, para Adão e para Eva, quando se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E a morte fala-nos de separação. Separação. E essa separação passou a existir no momento em que eles pecaram, desobedeceram a ordem de Deus. Houve essa separação entre Deus e a sua criatura. Adão e Eva, a princípio, foram separados de Deus. E o que causou essa separação foi o pecado. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Então a morte passou a todos os homens. A palavra de Deus nos afirma isso. A morte passou a todos os homens. Quando diz a todos os homens, se refere à humanidade, não ao homem apenas, sexo masculino, mas a toda a raça humana. Foi afetada, somos descendentes de Adão, herdamos essa natureza
pecaminosa. E nós pecamos pelo fato de herdarmos essa natureza adâmica. Então, temos essa sentença, a morte, para mim e para você. Foi o decreto de Deus que, através do pecado, passaria a existir a morte. Mas não se trata apenas da morte física, mas da morte espiritual, que é a separação de Deus. O pecado causou a morte física e espiritual, ou seja, a separação de Deus espiritualmente. Todo ser humano, toda pessoa sem Cristo, não regenerada, não provado o novo nascimento, está morta, essa pessoa está morta diante de Deus. Então a palavra afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O Senhor Jesus contou no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, sobre um homem que ele projetou a sua vida, fez planos, traçou alguns objetivos pelo fato do campo dele ter produzido em abundância. Ele resolveu então destruir, ele disse consigo mesmo: vou destruir os meus celeiros, ali eu vou recolher os meus bens, e eu vou dizer para minha alma: tem em depósito para muitos anos, agora você pode folgar, descansar, ficar tranquila. E de repente ele ouve essa palavra: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. A morte chegaria para ele naquela noite. Era o último dia da vida dele, ele projetou para muitos anos à frente, mas aquele era o último dia da vida dele. O dia que causa pavor, o dia que traz o medo, a morte. É algo inevitável, todos nós iremos passar por isso. Mas diante de tudo isso, a palavra de Deus garante que existe a possibilidade de nós perdermos esse medo da morte, e estarmos tranquilos diante de uma realidade tão cruel, tão terrível para muitos, mas para aqueles que já creram no Senhor Jesus, já entregaram as suas vidas a Ele, foram perdoados, foram lavados, reconciliados por Deus por meio de Cristo, estes já não precisam mais temer a morte. E você também. Não há necessidade, se você de fato crer na bendita palavra do Senhor, que afirma que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o versículo qual nós lemos aqui, ele diz que o Senhor Jesus, ele aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo, a palavra de Deus diz que o objetivo, o propósito dele, ele veio para roubar, matar e destruir. Um dos objetivos dele é matar. Mas o Senhor Jesus, ele veio para dar vida, e essa vida não é apenas a vida física, mas é a vida eterna. Então o Senhor Jesus, através da sua morte, ele aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele aniquilou, ele venceu esse adversário, o diabo. Mas não apenas ele venceu a morte. O versículo 15 diz: e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Livraste todos os que estavam com medo da morte. Você tem medo da morte? Ela assusta você? Você fala da morte com naturalidade ou com pavor? Ou você evita o assunto? Você evitando o assunto, tendo medo ou não, você vai morrer. E nosso desejo é que você perca esse medo. E só o Senhor Jesus pode tirar esse medo. Só o Senhor Jesus. E só aquele que tem o Senhor Jesus na sua vida, já creu nele como Salvador, já não precisa mais temer a morte. Então, o versículo deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro, que o Senhor Jesus livrou todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esses estavam sujeitos à servidão, porque estavam vivendo debaixo do domínio do diabo, de Satanás.
Mas agora, quando uma pessoa é liberta, como a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. E Ele diz que essa verdade liberta. Do que ela nos liberta? De muitas coisas. Ela nos liberta do mundo, ela nos liberta dos vícios, nos liberta dos nossos maus pensamentos, da nossa maneira de pensar, nos liberta do pecado, nos liberta de Satanás e nos liberta dos nossos medos. Dos nossos medos. E o medo mais terrível é o medo da morte. Entre tantos medos que existem, talvez o medo da morte é o que causa mais pavor nas pessoas. E talvez você que está ouvindo teme esse momento, que eu e você teremos de enfrentar mais cedo ou mais tarde. Mas feliz é aquele que pode dizer, como o salmista Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se o Senhor está com você, se você já tem Ele como seu Salvador, como seu pastor, você pode descansar e não temer mais a morte. Em Hebreus 9:27, a palavra afirma que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mais uma vez, a palavra homem se refere à humanidade, não apenas ao homem, sexo masculino, mas à humanidade. O ser humano, ao ser humano está ordenado morrer uma só vez. Quem ordenou isso foi Deus. É uma vez apenas que você morre e depois da morte segue-se o juízo. Ele está dizendo que ao homem está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Muitas pessoas temem a morte porque não sabem o que vai vir depois, ou onde estará a sua alma depois da morte. E algumas vão acreditar que depois da morte acaba, não existe mais nada. Mas no fundo essa pessoa vai acabar tendo medo da morte, principalmente quando estiver perto dela. E então é afirmado para nós que a morte é uma única vez. Está determinado por Deus isso. Mas talvez você pense consigo, só estou ouvindo sobre a morte. Há uma solução para isso, tanto para a morte, quanto para o medo da morte ser vencido. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 15, ele conta a parábola do filho pródigo. E ele vai embora, está longe do pai, longe da casa, está vivendo uma vida do jeito que ele quer, mas chega um dia em que ele para refletir, e ele diz que ele está decidido voltar para a casa do pai. E ele diz consigo mesmo, voltar-me-ei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra Deus e contra ti. Ele volta para o pai, e quando ele volta, o pai o recebe, o abraça, o prepara uma festa, e diante de tudo isso, o pai diz assim, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava morto. Esse filho que abandona o pai, ele representa toda pessoa sem Cristo, que está separado de Deus pelo pecado, que causa essa separação entre nós e Deus, mas esse filho, ele voltando, ele representa cada pessoa que vem a Cristo e que é recebido por ele como esse pai recebeu o filho. Ele estava morto e reviveu. Toda pessoa sem Cristo está morto. Mas quando você vai ao Senhor Jesus, a palavra de Deus afirma em Efésios capítulo 2, o versículo 1, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Você já tem essa vida? Essa vida não é a vida física, é a vida eterna, que o próprio Senhor Jesus afirma, e dou-lhes a vida eterna, em João 10:28. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que alegria receber a vida eterna. Que alegria alguém que estava morto, que não tinha capacidade de resolver esse problema, mas olhou para Cristo
quando Cristo falou ao seu coração, ao meu coração, e nós olhamos para Ele, cremos nele como Salvador, recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, crendo que para que nós pudéssemos ter essa vida, como ele diz aqui, Ele, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, pela morte, para que eu e você tivéssemos essa vida, essa salvação, essa vida eterna, e perdêssemos o medo da morte, alguém precisou pagar o preço, alguém precisou morrer. E esse foi o Senhor Jesus. Aquele que não tinha pecado, então a palavra afirma que o salário do pecado é a morte, então ele não podia morrer. E pelo fato dele não poder morrer, por causa dele não haver pecado nele, ele então entrega-se a si mesmo. Ele diz, eu tenho poder para dar a minha vida e poder para reavê-la. Ele tem poder para dar a vida. Então ele entregou a sua vida. São essas as palavras do Senhor Jesus diante daquele sofrimento terrível por mim e por você. Ele diz ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele roga o perdão de Deus por mim e por você. E ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali, ele se entrega. A morte não venceu o Senhor Jesus, ele se entregou, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, todos aqueles que morrem, mas um dia já fez a sua decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, crendo nele como Salvador, tal pessoa vai ressuscitar um dia e vai estar com ele. É a palavra de Deus que nos afirma isso, que nós vamos ressuscitar quando o Senhor Jesus voltar, os mortos, aqueles que estiverem mortos, vão ser ressuscitados, seus corpos vão ser transformados e estaremos para sempre com o Senhor. É uma afirmação da palavra de Deus, você encontra isso em Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 18. Você pode conferir sobre isso. E então nós vemos que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, o Senhor Jesus dá vida e tira o medo da morte. Você não precisa mais temer quanto a esse assunto que causa pavor em muitas pessoas. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo e vemos o motivo dele viver, mesmo ele sabendo que ele vai morrer um dia, ele diz assim em Filipenses capítulo 1 e 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Note que ele não teme a morte. Perceba que a morte não assusta ele. Por que não assusta ele? Porque ele foi alcançado pela vida, a nova vida que Cristo dá. E ele mesmo afirma que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode viver uma vida nova com Cristo. E diante desta vida nova, você esquece daquilo que amedrontava você, daquilo que assustava você, porque agora você tem vida. E você sabe o seu destino, e você sabe o que acontecerá com você depois da morte, que você estará com Jesus, com o seu Salvador, com aquele que morreu por você, por aquele que demonstrou o seu amor por você. Então, ele diz, o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Ou seja, a morte não o assusta, a morte não traz pavor para ele. O problema não é morrer. O problema é morrer sem Cristo. Todos nós vamos morrer. Mas você está seguro? Você já venceu esse medo da morte? Só Cristo pode libertar você deste medo. Creia nele. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Receba Ele como seu Salvador. E seja liberto do mundo, do pecado, de Satanás. Seja liberto deste medo. Receba Jesus como seu verdadeiro Salvador, aquele que morreu porque Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas agora você pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
quando ninguém me vê, na intimidade onde eu tenho que falar só a verdade, onde não há aparência, onde descoberto fica meu coração. Aqui sou sincero, aqui minha aparência de piedade se vai. Aqui o que importa é tua graça, teu perdão que me sustenta para estar em pé. E não poderia dar a cara se não fosse porque sou revestido da tua graça e da justiça do Senhor. Se me vissem assim como sou, saberiam que é Jesus. O que viram refletindo em mim somente é a sua luz. É por tua graça e o teu perdão que podemos ser chamados de instrumentos do seu amor. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça fica longe da tua perfeição. E não poderia dar a cara se não fosse porque sou revestido da tua graça e da justiça do Senhor. Se me vissem assim como sou, saberiam que é Jesus. O que viram refletindo em mim somente é a sua luz. É por tua graça e o teu perdão que podemos ser chamados de instrumentos do seu amor. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça fica longe da tua perfeição. Se me vissem assim como sou, saberiam que é Jesus. O que viram refletindo em mim somente é a tua luz. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça fica longe da tua perfeição. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo e a mensagem do Senhor Jesus foi entregue. Uma mensagem que dá garantia para a vida eterna. Se você teme a morte, aceita Jesus como Salvador no seu coração, que Ele tem um lugar seguro no céu e você jamais vai ter medo da morte. Assim que partir desse mundo, está com o Senhor na glória. Muito bem, antes de nós encerrarmos o programa, aparece na sua tela o nosso WhatsApp, é 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adiciona e manda seu pedido de oração, colocando o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, o nome da pessoa de família, parente, amigos, e manda para nós pelo WhatsApp que nós vamos colocar no grupo. Nós temos um grupo grande de irmãos aqui consagrado para orar por você, tá bom? E também visita os nossos canais aí, o Facebook e o YouTube. E você adiciona aí o programa Viver é Cristo Oficial. Você vai assistir essa mensagem e muitas outras também, tá bom? E também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barros, 1220, todos os domingos às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E todos à noite, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos reunião de oração. Vem nos visitar, nós vamos orar por você, tá bom? Temos outro trabalho também ali
no bairro de Santa Terezinha, na rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali, que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita, eles vão ficar muito felizes com a sua presença e vão orar por você também. Bom? Aparece aí na sua tela Emaús. O que é Emaús? Emaús é um curso bíblico que a Bíblia ensina, vem a lição da Bíblia, depois vem a explicação da lição e vem as perguntas. Se caso você errar, ela mesmo corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% palavra de Deus. Eu vou despedir de você e o nosso irmão Virgílio vai orar por você. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Tchau. Eu quero orar por você neste momento, para que Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero chegar diante do Senhor e apresentar cada pessoa que está assistindo esse programa nesse momento. Que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor fale aos seus corações através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que essa mensagem, Senhor, que é sua, é tua, que ela alcance os corações, trazendo a libertação do medo da morte, trazendo a certeza da vida eterna, a qual vai lançar fora esse pavor da morte que assusta muitas pessoas. E os ouvintes, ó Pai, alcança cada um deles, seus lares, suas famílias, trazendo alívio, trazendo conforto em momentos de aflições, trazendo paz aos corações atribulados, trazendo alegria onde há tristeza, trazendo salvação onde há pessoas precisando ser alcançadas por essa tão grande salvação que o Senhor oferece. Abençoa os lares, ó Pai, abençoa cada família, seja com cada um daquele que assiste esse programa, que haja alegria diante dos anjos nos céus, por mais pessoas que se achegam ao conhecimento da verdade e se rendem a Cristo como único e suficiente Salvador. Abençoa cada coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.